machos. O Silas só forçou, né? Dizendo que era o pai mais novo, né? Ele esqueceu do Átila, esqueceu do Adão. Apesar que a cabeça do Adão está mais leve que a do Átila, do Silas, né? Aí ele forçou o Átila, né? Acho que o Átila é o pai mais novo, né? Acho que é o mais novo. Mais velho, deixa pra lá, tá, irmãos? É só o mais novo. Antes de nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor, terça-feira, irmãos, é a nossa escola de obreiros, ali no Triângulo. Tá? Quando se fala escola de obreiros, não é que está isolado da igreja, irmãos. O culto é para o Senhor, quem cultua é a igreja, mas é um culto de ensino da palavra de Deus, específico para obreiros, mas não é isolado, tá? Então aqueles que puderem estar ali junto conosco na terça-feira agora, ali no Triângulo, congregação ali atrás do posto do Itaguari, às 19 horas, tá? Enquanto com cada líder da congregação, nós estamos ali aprendendo mais na palavra do Senhor. Quarta-feira tem culto na congregação, e assim a gente vai na quarta-feira dar continuidade nos avisos no restante da semana. Agora fique em pé, por favor, em reverência a Deus, e abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, apesar que o Senhor já está falando conosco desde o princípio. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes. Foi anunciado visitantes aqui, mas chegou mais, né? Eu não sou de enxergar bem, mas alguém chegou do lado da Juliana, né? Tentou se esconder, mas não deu, né, Maicon? O Maicon está aqui conosco. Eu gosto do Maicon porque ele diz assim: eu vou fazer uma visita. Ele vem mesmo, tá? Ele vem mesmo. Até porque nem visitante ele é, né? Ele já era da casa, né? Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pais. Quero louvar a Deus pela vida do meu pai. Quando falaram aqui que depois de 70 é câncer e infarto, né? De 20, agora pegou. Agora tem 70 anos de idade, mas a disposição boa, tá? Alegre todo tempo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Quem encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Agora vá lá para João, capítulo 5, versículo 23, para não ter argumento que só está no Antigo Testamento isto, mas também está no Novo Testamento. João, do Evangelho de Jesus, capítulo 5, versículo 23. João, Evangelho 5, 23. Diz assim a palavra do Senhor: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Sente, por favor. Estava meditando nesta palavra na semana,
até falei para a igreja que ia trazer na quarta, mas o meu amigo Espírito Santo me direcionou nesta noite. E eu quero ministrar ao seu coração o que o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu quero trazer um tema para esta mensagem que diz: honro os que me honram. Às vezes a gente se pergunta, né? Mas quando nós lemos aqui no primeiro livro de Samuel, nós vamos ver Deus falando para Eli a respeito dos seus filhos, sacerdotes. Porém, eles não honraram a Deus da forma que era para honrarem. Muitos de nós sabemos desta história, que não é uma história contada, não é uma história real, porque está na Bíblia, está na palavra de Deus. E nós estamos perante situações nos dias de hoje, achando que Deus ele vai deixar de lado por causa do seu amor, ele vai deixar passar despercebido. Porém, vai ter palavras aqui que o Senhor vai falar com esta igreja, conosco. Mas por trás de tudo isso tem as intercessões. Eu vou logo iniciar falando, porque quando eu começar a falar esta mensagem, muitas pessoas dizem assim: mas rapaz, como é que pode? Eu não honro nem Deus e eu sou tão abençoado. É porque por trás tem um Moisés da vida intercedendo por mim e por você. Sempre tem alguém que o Espírito Santo impulsiona a interceder por nós. Aleluia. E esta pessoa que intercede por nós tem crédito em Deus. E muitas vezes, por nós acharmos que estamos fazendo as coisas certas porque somos abençoados, e muitos de nós também sabemos que as bênçãos que vêm sobre nós não são porque nós amamos a Deus, mas é por causa da misericórdia de Deus. Mas o Senhor lhe fala na sua palavra, em João 5,23, que Ele honra aquele que honra o Pai. Quem honra o Filho honra o Pai. Quem não honra o Pai não honra o Filho. Quem não honra o Filho não honra o Pai. Eu quero trazer aqui a palavra no significado de honrar, que é para nós entendermos este tipo de significado daquilo que Deus ele vai ministrar no nosso coração. Mas eu peço a sua atenção. Eu não sei se você percebeu agora, no início do primeiro culto, o culto de treinamento, tinha poucas pessoas, mas as pessoas que estavam aqui observaram que Deus está falando sobre o coração. A leitura da palavra foi sobre o coração. Algumas palavras que foi falado sobre o coração. E honrar a Deus não é de outra forma, é de coração. Porque ao decorrer desta mensagem nós vamos entender que não é somente por palavras que honramos a Deus, mas pelas atitudes. E nós devemos honrar a Deus. E quando nós temos essas atitudes de honrar a Deus, Deus ele recebe. E quando ele recebe, ele também nos honra. E ao decorrer desta mensagem você vai ver, quando Deus honra um homem, quando Deus honra alguém, é algo extraordinário. E é só para quem honra Deus de verdade. A gente tem aqui que separar os benefícios materiais dos benefícios espirituais. Nós temos que aqui também separar a misericórdia de Deus e a fidelidade do homem para com Deus. Nós também temos que saber separar aqui o que é honrar a Deus e que também o que é honrar os homens. Então o significado de honrar significa atribuir valor, respeito e reconhecimento a alguém. Quando nós paramos para meditar neste significado de honrar, nós vamos entender que nós muitas vezes estamos fora do padrão de honrar a Deus. Porque eu posso até
iniciar dizendo em questão de honrar, e umas formas, de várias formas de nós honrarmos a Deus, e uma delas é a reverência diante de Deus. Está na palavra de Deus. Quando tu colocares o pé dentro da casa de Deus, tem reverência diante de Deus. É a forma de honrar a Deus, porque é um respeito, respeitando a autoridade suprema. Aleluia, Deus. Respeitando a autoridade divina. E quando nós entendemos o que é honrar, até no nosso falar a gente tem o receio de errar, receio de pecar, porque nós entendemos o que é honrar. E honrar significa atribuir valor. Agora fica aquela pergunta: que valor nós estamos atribuindo a Deus como o Senhor e Salvador de nossas almas? Como é que nós estamos honrando a Deus? Qual o padrão de respeito e valor que nós estamos dando para Deus? Irmão, não tem como, irmão, falar da palavra de Deus e a palavra de Deus não mexer com a nossa estrutura interior. A partir do momento que a palavra de Deus não nos confrontar por dentro, ela não está sendo da forma correta ministrada ao coração do ser humano. Porque o Espírito Santo, ele faz esta obra de penetrar através da palavra mais íntimo, mais profundo do coração do homem, ao ponto de mexer nos sentimentos e nas emoções do homem, ao ponto de mexer na profundeza da consciência do homem. Então a palavra de Deus, ela penetra mais profundo. Então quando a palavra de Deus penetra mais profundo, é uma coisa que nós temos que entender, que atribuir a Deus é algo sério, é algo que nós precisamos entender, não somente quando o Senhor falou para Eli, o sacerdote, em questão de Ofni e Finéias, não somente que João ele escreve dizendo o que o Senhor disse, que aquele que honra o filho honra o pai. Nós temos que entender nesta noite e sair daqui nesta noite com o coração movido pela pessoa do Espírito Santo, entendendo que nós precisamos nos inclinar verdadeiramente, não somente dentro de um culto, dentro de uma congregação fechada em quatro paredes, mas quando nós sairmos daqui, continuar honrando a Deus em todos os sentidos de nossa vida. E nós não honramos a Deus, irmão, somente naquilo que achamos que é bom honrar a Deus. Nós também temos que honrar a Deus em meio às circunstâncias adversas também. Nós temos que honrar a Deus muitas vezes nas tribulações da vida. Nós temos que honrar a Deus em todos os sentidos das áreas da nossa vida. Nós temos que honrar a Deus, respeitar a Deus como divindade, como Santíssimo, como Supremo, como o Senhor Criador dos céus e da terra. Respeitá-lo, reconhecê-lo como Ele é, quem Ele é, da pessoa que Ele é. Nós precisamos entender o que é honrar a Deus. Não é simplesmente achar que devemos fazer aquilo que achamos que é certo, mas fazer aquilo que a palavra diz que é certo. Então honrar ao Senhor significa dar a Ele o primeiro lugar. Quando nós dizemos que honramos a Deus, e não de boca, de palavras, mas de atitudes que vêm do coração, é dar ao Senhor o primeiro lugar. O primeiro lugar onde? Em todas as áreas de nossa vida. Não que nós vamos desprezar as outras, que vamos abandonar as outras, que vamos pisar em cima das outras, mas que em nossas vidas o primeiro lugar tem que estar no Senhor. É como se nós, quando recebemos alguém tão importante, que nós colocamos às vezes uma cama, um colchão, ou quando a gente vai receber alguém tão importante que ninguém pode sentar na cadeira que esta pessoa vai sentar, porque esta cadeira foi reservada para esta pessoa específica, este lugar foi reservado para esta pessoa específica, e ninguém pode ficar no lugar desta pessoa, ninguém pode sentar
nesta cadeira porque foi reservada para esta pessoa, é específica, porque é uma forma de nós honrarmos. Então Deus, quando nós aceitamos Ele e colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, Ele está centrado no centro de toda a atitude e ação da nossa vida. Ele tem que estar no centro do nosso coração, porque quando Ele estabelece o seu trono no centro do nosso coração, nós entendemos e passamos a compreender que Ele começa a conduzir a nossa vida. E quando nós damos o primeiro lugar para o Senhor, quando nós entendemos que devemos dar o primeiro lugar para Ele, as coisas começam a acontecer. Honrar a Deus é reconhecer que Ele é supremo, digno e soberano. Isso significa colocar o Senhor acima de tudo, de todos. E quando nós colocamos isto, irmãos, aí sim, quando nos colocarmos de joelho, aí sim, o nosso coração vai mover, porque Ele é o centro de tudo. E quando Ele é o centro do nosso coração, da nossa vida, do nosso interior, do nosso tudo, e quando nós nos ajoelhamos para orar diante de Deus, nós temos a autoridade para dizer: Senhor, eu te amo, 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 eu te amo. Por quê? Porque o Senhor é o centro da minha vida. Nada tem mais importância do que o Senhor. Então honrar a Deus era o que o Senhor estava falando para ele ali. Eu fiz uma promessa: de ti, da tua descendência, sempre vai ter um sacerdote. Mas tinha algo estabelecido por Deus. Ele é o seguinte, vou conjecturar aqui. Ele é o seguinte: eu fiz uma promessa, e a promessa que eu faço eu não minto, eu não erro, eu não retrocedo. Mas tem um porém. Tu foi fiel como sacerdote na minha presença. Tu me honrou como sacerdote. Porém, teus filhos também têm que ser assim. Se teus filhos for assim, os filhos dos teus filhos também serão sacerdotes. Mas porém, se teus filhos não forem, não me honrarem e me desprezarem, eu também vou desprezar eles. Porque aqui é uma lei que é estabelecida por Deus, e Deus não muda. É a lei da fidelidade. Essa lei da fidelidade, irmãos, ela pode ser quebrada, não de Deus, mas do homem para com Deus. É como se podemos até pegar esta linha de entendimento. Quando nós quebramos um contrato, nós não temos obrigação de cumprir ele. Não é assim? Eu tenho um contrato entre mim e o Ney. Nós fizemos um contrato, só que eu quebrei esse contrato, e o Ney não tem obrigação de cumprir ele, porque eu quebrei esse contrato. Quem quebrou? Foi eu. Deus, ele fez uma promessa. Deus não quebra a promessa, mas quem recebeu a promessa pode quebrar ela. Isso é uma lei que muitos de nós não temos percebido até o dia de hoje, que é uma forma de honrar a Deus. Então, para nós entendermos que devemos dar o primeiro lugar ao Senhor, priorizar a vontade dEle, como nós vemos no texto muito conhecido lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, e muitas vezes nós não paramos para realmente meditar neste versículo, porque muitas vezes a nossa intenção é ler a Bíblia. Mas quando nós atentamos para um versículo, nós observamos que muitas vezes diz assim: lá está escrito, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não, então eu vou fazer a minha parte, Deus é obrigado a fazer a dele. Eu vou buscar primeiro o reino, Ele vai acrescentar lá atrás. Mas quando
meditamos este versículo, fala algo mais profundo. Buscar primeiro. Quando se fala em buscar primeiro, fala-se em prioridade, fala-se em inclinação do coração. Observe bem isto: colocar Deus no centro das nossas decisões. Muitas vezes a gente quer honrar a Deus somente com as nossas primícias. E oxalá se nós todos fizéssemos isso. Porém, alguns de nós honram a Deus com o que sobra. Às vezes até promete que não deu nesse mês, vai dar no outro. Só que a gente só fecha a nossa mente nisto. Mas quando nós olhamos para a forma como devemos honrar a Deus, Deus ele tem que ser o centro de todas as nossas decisões. Sabe por que muitos de nós, e não são poucos, estamos padecendo sem necessidade? Porque não estamos colocando Deus no centro das nossas decisões. Nós achamos que estamos fazendo isso ou aquilo, está dando certo e está bom. Deus é obrigado a aceitar as nossas decisões. Deus ele tem que atentar para as nossas decisões. Porque nós achamos que porque temos livre-arbítrio, podemos tomar a decisão que queremos e Deus é obrigado a aceitar ela. Mas quando nós entendemos o que é honrar a Deus, é algo totalmente diferente. Até no nosso deitar e levantar, nós temos que perguntar para o Senhor: Senhor, durante o dia, eu te agradei, eu fiz o que é certo. No amanhecer, Senhor, me conduz nas minhas decisões, porque eu não sei tomar decisão sozinho. Eu preciso da tua ajuda para tomar as decisões. Você sabia que tem pessoas que tomam decisões hoje para se livrar de situações que Deus disse para não sair? E são decisões na nossa vida que muitas vezes a gente não percebe que estamos deixando de honrar ao Senhor. E nós podemos e devemos levar por todos os sentidos da nossa vida. Em todas as áreas de nossas vidas, quando nós colocamos o Senhor como centro de nossas decisões, é em todas. Eu não sei se foi aqui que eu falei, se foi lá no Belo Jardim 2, mas acho que foi aqui. Foi. Eu disse para você perguntar para o seu irmão: irmão, o teu dinheiro não é teu. Quem é que lembra disto? Porque quando nós colocamos Deus como prioridade, de uma forma de honrar a Deus, de reconhecer e de colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas, e Ele ser o centro das nossas decisões, tudo que temos, o que somos, é Ele que toma, não somos nós. Deus, Ele não é o nosso mordomo, nós somos mordomos de Deus. Nós somos os servos de Deus. E o servo ele não é maior do que o seu Senhor. Então, quando nós deixamos o Senhor ser o centro das nossas decisões, irmão, nós sofremos menos. Eu vou lhe dar um exemplo aqui só para você entender. Nós estamos vivendo na geração que tem acontecido mais divórcio no Brasil. Eu não vou dizer nem no mundo, é só no Brasil.
nosso meio cristão, as pessoas tinham um temor maior, porque sabiam que se fossem se separar sem motivo, estariam desagradando a Deus. Mas hoje não, se eu não gostar, eu já me separo. Nem tem mais preocupação em questão de Deus ser o centro das decisões. Hoje nós estamos vivendo em meio a uma geração que não quer mais perseverar na presença de Deus para honrar a Deus, porque para honrar a Deus nós temos que desonrar nós, porque a única forma de nós sermos honrados por Deus é nós honrarmos a Deus e desonrarmos a nós, porque quem vai honrar nós é Deus e não nós mesmos. Por isso que muitos hoje estão querendo honrarias e não honrar a Deus, estão querendo conquistarem para serem honrados, mas não estão esperando o tempo de Deus honrar eles. E eu vou lhe dizer uma coisa nesta noite: a melhor coisa que tem para a vida do crente é quando Deus resolve honrar ele no tempo de Deus, no tempo dele. Quando Deus honra, irmãos, quando Deus honra, guarde isso, quando Deus honra, Ele faz você ser visto por todos os homens. Não é honrar simplesmente por honrar, mas quando Deus honra, Ele nos coloca em um alto lugar, para que as pessoas venham ver Deus honrando. Quem está entendendo, diga amém. Outra forma de nós honrarmos ao Senhor, reconhecer seu valor e glória. Como é que eu consigo declarar, honrar a Deus, quando eu valorizo ou reconheço o seu valor e glória? Como é que nós conseguimos honrar a Deus através disto? Deus precisa disto? Deus depende das nossas atitudes para ser Deus? Ele é Deus. Ninguém vai tirar Deus do trono. Mas uma forma de nós honrarmos a Deus é através da nossa atitude. E através da nossa atitude de honrar a Deus é quando nós damos glória para Ele, é quando nós damos louvor para Ele. Ou se a igreja entendesse que quando ela se reúne dentro de quatro paredes é para glorificar a Deus. Irmão, quanto mais nós nos movimentamos no mundo espiritual adorando a Deus, mais o Espírito Santo tem liberdade no meio da sua igreja. E quando o Espírito Santo tem mais liberdade através da nossa adoração, de glorificar a Deus, e a forma de glorificar, honrar a Deus, o Espírito Santo ele começa a agir no nosso meio. O Espírito Santo ele não precisa e não depende do pregador para curar, ele não depende do pregador ou do cantor para operar. Ele só precisa eu e você dar liberdade, e aonde você estiver no seu lugar e começar a adorar a Deus, honrar a Deus, Ele começa a tocar nas tuas necessidades. Quantas pessoas saíram de culto que o pregador nem orou, e quando pessoa que não foi curada? Não dependemos, irmãos, de pregador. Deus ele precisa de uma voz, mas não depende da voz. Mas o que nós dependemos é da palavra. E quando nós honramos ao Senhor, glorificamos a Ele, a forma de honrar através da palavra,
o Espírito Santo começa a agir dentro de nós, começa a trabalhar dentro de nós. Quem quer que o Espírito Santo está dentro de você? Você é casa do Espírito, sim ou não? E se eu e você somos casa do Espírito, templo do Espírito, o que é que o Espírito Santo quer fazer nesta casa? Quando o pregador diz assim, irmão, levante a mão para adorar, quando você levanta, o impulso é seu. Mas quando você vem para adorar e que você levanta a mão sem ninguém pedir, é porque o Espírito está dentro da casa, tá? Você levanta a mão e adora, levanta a mão e glorifica, levanta a mão e exalta. Nós não precisamos, irmão, de mecanismos para adorar a Deus, só precisamos deixar o Espírito Santo impulsionar-nos a adorar o Senhor e honrá-los para a glória do seu nome. E muitas vezes não entendemos esta forma que devemos fazer. Então, irmãos, no hebraico, honra está ligada à ideia de glória, peso e importância. Honrar a Deus e atribuir peso real à presença dele em nossas vidas. Irmão, é algo extraordinário as coisas de Deus. Às vezes se preocupamos tanto com tanta coisa para querer demonstrar para Deus alguma coisa. E adorar a Deus, irmãos, é tão simples. Adorar a Deus é bicho de sete cabeças, porque você vai estar adorando a um Deus simples. Que Ele disse: ó, aprendei de mim que eu sou difícil. Ele disse isso. Ele disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo aí: você não precisa fazer muita coisa, se martirizar, não. Você não precisa fazer como os profetas de Baal, não, de Acera, não, que se martirizaram, se cortaram, invocando o Deus dele, não. Você só precisa estar com o altar consertado. Está com o altar consertado e você invocar o meu nome, eu estou presente. A gente acha que é coisa impossível de se adorar a Deus, e é tão simples. Quer que eu lhe diga como é tão simples? Só basta você abrir a boca e adorar Ele de coração. O Espírito Santo vai nos envolvendo, de uma forma que nós vamos sentindo a presença dEle, sentindo a presença dEle. Deixa eu lhe dizer uma coisa: muitos de nós estamos esperando o mover do Espírito depois da pregação. Espera e sinta o agir do Espírito quando você botar o pé dentro desta congregação para cultuar Ele, e comece a dar a sua adoração a Ele, para você ver como você não precisa, depois da pregação, o pregador tem que orar e ministrar sobre a sua vida. Você já está sendo movimentado pelo Espírito dentro de você. E quando pensar que não, irmãos, o Senhor começa a mover, começa a trabalhar, aí o Senhor vai começando a renovar, curar, libertar, salvar e batizar com o seu Espírito. Nós estamos revertendo os princípios de Deus. Nós estamos naquela perspectiva, na expectativa de quando está terminando a mensagem, agora o pregador vai orar. Quantos cultos, irmãos, tem pregador que não ora, e quantos crentes sabem, rapaz, eu esperei o culto todinho, irmão, nem orou por mim. Irmão, quando nós temos um sentimento manifestado dentro do nosso coração de honrar a Deus, nós já saímos de casa no propósito de cultuar Ele, de adorar o nome dEle, e o Espírito Santo vai nos envolvendo no início da oração.
E nós estamos não entendendo a forma de honrar o Senhor. Não é tratá-lo como algo comum, mas como santíssimo. Precisamos voltar, irmãos, e é de verdade o sentimento como houve em Cristo Jesus, que não tem usurpação sem igual a Deus. Nós precisamos deste sentimento. Nós precisamos voltar àquela essência, voltar ao ambiente que agrada a Deus, que é o ambiente espiritual. Irmão, quem é natural não entende as coisas do Espírito. Quem é carnal nunca vai entender as coisas do Espírito. Só entende as coisas do Espírito que entra no âmbito espiritual. E um culto como esse, irmãos, no início da oração deste culto das 18 horas, já não se tornou-se mais natural, mas se tornou-se um culto espiritual, porque Deus é Espírito e está procurando os tais que adorem Ele em Espírito e em verdade. Não dá mais, irmão, nós precisamos voltar a honrar o Senhor novamente. Nós precisamos voltar a honrar o Senhor. Parece que nós estamos no âmbito de dormência espiritual. Nós estamos mais preocupados com o que nós vamos fazer do que vai acontecer. E nós precisamos entender isto como igreja do Senhor. E não fica por aí. Quando a gente vai lá para Provérbios, capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Olha só, irmãos, uma forma de honrar a Deus. Nós estamos perdendo isto. Nós estamos muito preocupados com as coisas terrenas. Não que a gente vai ser um povo de alejados, descompromissados, desonestos, desinteressados, não. Mas nós estamos muito preocupados com aquilo que é matéria. Nós precisamos entrar no equilíbrio. Nós estamos num declínio e nós precisamos voltar para entrar neste equilíbrio. Quando nós entendemos que o que nós temos e o que nós somos não é nosso, nós colocamos na mão daquele que tem todo o poder e a sabedoria para nos ajudar a administrar. Não ficamos mais ansiosos com aquilo que queremos ou amanhã que vamos querer, mas nós esperamos nas decisões daquele que sabe todas as coisas. Aleluia. Nós dormimos em paz, reclinamos a nossa cabeça em segurança, porque colocamos na mão de alguém que tem responsabilidade para assumir qualquer coisa. Às vezes eu fico, irmão, preocupado com muitos de nós, porque o Espírito Santo ele ministra na vida da gente, conforme a gente vai deixando ele trabalhar na vida da gente. Irmão, quem vos fala aqui teve experiências desde o princípio da minha caminhada com o Senhor. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Experiências que hoje eu vejo que eu carregava um fardo no princípio sem necessidade. Eu confiava mais num banco, na mão do banqueiro, do que na mão de Deus. Eu não sei se eu contei aqui já, e o Espírito Santo está me lembrando algo. Logo no princípio, só para você entender, eu colocava minha confiança no cartão de crédito. Só porque tem um cartão, não, se faltar dinheiro eu passo o cartão. Aqui é o cartão
passa cartão. Um certo dia o Espírito Santo, meu amigo, disse assim para mim: vai confiar mais em Deus ou no cartão de crédito? Na hora eu entendi que meu coração já estava confiando no cartão de crédito e não esperando as decisões que Deus queria me dar, me orientar nelas. E aquilo quebrou na minha vida. E eu tinha uma autoconfiança porque eu tinha um cartão de crédito. Aí quando o cartão de crédito acaba o limite, entra no desespero. Aí quando vai passar o cartão de crédito negado, ainda fica com raiva. Aí não se contenta. Aí, em vez de se aquietar, esperar Deus dar orientação, vai atrás do cartão de alguém. Quem está entendendo aí? Deus está mostrando para mim e para você que detalhes a gente deixa de honrar a Deus. Esse trabalho que você tem, se você não honrar a Deus, uma hora você vai se embaraçar todinho. Até o seu trabalho, você tem que saber que tem que honrar a Deus, porque foi Ele que lhe deu. Esse dinheiro que todo mês chega na tua conta, no teu Pix lá bonitinho, tu tem que saber honrar a Deus com ele. Se tu não souber honrar a Deus com ele, o destruidor vai arrancar bem facinho de lá. E tu ainda vai arrumar confusão com o banco. Eu conheço um casal, que eu não vou dizer o nome porque está gravando, mas eu conheço um casal que, porque não estava honrando a Deus, pagaram a fatura do cartão quase 3 mil reais. Até hoje estão querendo saber como foi esse dinheiro que não apareceu na conta. E eu louvo a Deus pelo meu amigo, porque eu não me deixo enganado. E tem situação de crente que eles colocam a gente em cada situação, ainda mais quando é casal. Aí um empurra para um, empurra para o outro, empurra para um, e você fica no meio igual a mulher, querendo ajudar, mas fica espalhando, querendo ajudar, mas fica espalhando. Aí o Espírito Santo diz assim: pergunta para eles se eles estão sendo fiel a mim. E vocês deram a primícia para o Senhor. Os dois olharam assim: pastor, está com 2 meses que eu não dou. Pois é, alguém foi lá e pegou os 3 mil reais para estar enrolado até hoje. E não é coisa séria, Deus, não é brincadeira. Os filhos de Eli vieram empurrando, como se diz o ditado popular, com a barriga no templo, se prostituía no templo. Levou tempo. Levou tempo. A gente pode pegar uma matemática aí, mais ou menos, porque a Ana passou quase 20 anos, indo de ano em ano no templo, pedindo um filho, porque ela é estéril. Mas Deus tinha cerrado a madre dela, porque Deus tinha um plano com o filho dela, que é Samuel. E Samuel era necessário nascer no período certo, no tempo certo de Deus. Só que os filhos de Eli já eram sacerdotes. Vamos pegar aí essa matemática de 19 anos aí. Ele sendo sacerdote no templo, perdendo a gordura, se prostituindo no templo, e Deus vendo tudo. Deus está vendo o que nós estamos honrando Ele ou não. Eu vou ter que entrar logo porque já está acabando. Eu vou dar um salto aqui, tá? Porque eu preciso entrar nessa parte aqui. Deus, quando Ele honra o homem,
E muita gente acha que nós estamos satisfeitos com o que Deus está fazendo. Uma coisa é você e eu conseguirmos as coisas pelos nossos esforços. Outra coisa é quando nós honramos a Deus de verdade e Deus nos honra. E quando Deus nos honra, nós não ficamos se martirizando para poder conseguir. Porque tem muitos que conseguem por causa do suor do seu rosto. E infelizmente muitos estão ralando no suor do seu rosto. Mas quando é no outro dia, por não honrar a Deus, estão perdendo, estão gastando sem necessidade. Por quê? Porque não entenderam que Jesus tem que ser o centro de tudo. Então quando Deus começa a honrar o homem, esse homem e esta mulher que é fiel a Ele, que Ele é o centro, Jesus é o centro na vida desta pessoa, que esta pessoa sempre está honrando a Deus. Eu não estou falando aqui só de primícias, irmãos, eu estou falando com a nossa vida. Você sabia que eu e você honramos a Deus com a nossa vida? Eu e você honramos a Deus com o nosso corpo. Eu e você honramos a Deus com a nossa alma, com o nosso espírito. Porque Paulo escreve dizendo, quando Jesus voltar, que esteja teu corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a volta do Senhor. A vida de santidade diante de Deus é uma forma de honrar a Deus. E quando Deus se agrada deste homem, desta mulher que honra Ele, Ele vem com a sua presença. E quando Ele vem com a sua presença, é algo diferente. Não é só a presença que vem no culto. Não é só a presença quando nós oramos e sentimos ela. Mas aqui o Senhor está falando de honrar este homem, esta mulher, por causa que ele, esta mulher, este homem, esta mulher, colocam o Senhor como centro da sua vida, o centro de tudo, como prioridade. Ele está falando, irmão, de comunhão, de intimidade. Então a forma de Deus nos honrar é com essa presença, mas não é uma presença que vai e volta, mas é uma presença constante através da comunhão. E nós estamos se contentando com a presença do Senhor somente no culto. E o Senhor quer nos honrar com a sua presença, mas também com a sua comunhão. Irmão, ter comunhão com o Senhor, irmãos, é algo extraordinário. Irmão, como é que tu fala um negócio desse? Tu tem essa comunhão? Eu tenho essa comunhão, porque eu entendi o que é honrar a Deus. Eu não falo aqui com demagogia, porque querer ser melhor do que você, mas Deus está dizendo para mim e para você: me honre de coração, que eu vou te honrar com a minha comunhão, com a minha presença na sua vida. E está pensando que é só assim? O próprio Espírito Santo está ali fazendo Deus a fazer, Ele está conversando contigo. É algo extraordinário, irmão. Às vezes nós estamos no nosso cotidiano fazendo as coisas. Por exemplo, no meu caso, às vezes eu estou lavando roupa, quando penso que não, meu amigo está falando comigo. Irmãos, e quando Ele começa a falar com a gente algo diferente, não tem como eu te explicar esse algo, só você experimentando esse algo. E quando eu entendi o que é honrar a Deus, irmãos, eu não preciso estar me martirizando para que as coisas venham acontecer, é naturalmente. Aleluia. Até a presença dele é tão natural, irmãos, que a gente às vezes fica impactado com isso. Nós precisamos voltar para isto. Quem não tem, Deus, Ele quer você. Ele quer te honrar, irmão. Ele quer te honrar, irmã.
Ele quer te honrar, jovem. Ele quer te honrar, adolescente. Ele quer te honrar. Mas para isso precisamos honrar Ele em primeiro lugar. Isso não é troca de moeda. Isso é um princípio de Deus. E sem se martirizar. Hoje eu estava em casa, saí da escola bíblica e disse: Senhor, eu vou entregar minha consagração. Eu quero almoçar hoje. O Senhor deixa. Se entregar, o Senhor recebe. Isso é intimidade, irmãos. Intimidade não é bicho de 7 cabeças, não. É o diabo. É conversa. É você dar prioridade para Ele. É qualquer coisinha que você está conversando com Ele, está pedindo para Ele. E não se afobar com a resposta. Não se preocupar com a resposta. É conversar com Ele. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Muita gente, por não entender o que é intimidade, acha que intimidade é o dia todinho de joelho. Não, irmão. Porque o diabo, ele quer tomar o campo de batalha. Porque ele sabe que se você tiver intimidade com o Espírito, você não vai ter tempo para estar preocupado com as coisas deste mundo, mas saber viver no meio delas. Porque o seu coração não está preso mais na terra, mas está preso em Jesus. Aleluia. E quando a gente tem essa intimidade, irmãos, no início eu queria saber, mas hoje eu não quero mais não. E tem pessoas que quando entram na intimidade, eles sabem até com a forma que ele vai morrer. Mas tem coisa que não precisa estar perguntando. Outra coisa, quando Deus exalta e chama esta mulher com exaltação, Ele levanta o fiel no tempo certo. Eu quero falar mais rápido aqui. Quando Ele quer honrar este homem, esta mulher, Ele honra com provisão, suprimento em todas as áreas. Quando Ele quer honrar este homem, esta mulher, Ele honra com vitória, força contra os inimigos e tribulações. Quando Ele quer honrar este homem, esta mulher, Ele honra com a vida eterna, a glória suprema. Fique em pé, por favor. Irmão, nós precisamos entender isto. Nós precisamos colocar isto em prática. Você pode olhar para o seu irmão se você quiser, e só diga para ele assim: irmão, deixa eu te dizer uma coisa, e é verdade, tu é crente, porque se tu for crente em Cristo, tu não é mais natural, tu tem que ser espiritual. Não que a gente não vá viver mais na terra, irmãos, mas nós não somos mais um povo natural, somos um povo espiritual. E precisamos viver essa espiritualidade. E essa espiritualidade não é bicho de 7 cabeças. E essa espiritualidade está disponível para quem quer. É para quem quer. Quem não quer, não quer. Quem quer, quer. E Deus dá para quem quer. Deus honra quem honra Ele. Quem não honra Ele não vai ser honrado por Ele. Por isso que tem muita gente padecendo, muita gente levando uma tonelada sobre os lombos, porque está fazendo por Ele mesmo,
porque não está honrando a Deus e não está sendo honrado por Deus. Olha o que Cristo passou, mas por ele honrar a Deus, Deus o exaltou soberanamente. E o nome de Jesus toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus. Deus o exaltou soberanamente, porque Ele honrou o Pai, e Ele quer honrar eu e você. E não é lá no céu, é aqui na terra. Tem alguém que queira aceitar Jesus e se reconciliar nesta noite? Eu quero convidar você. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam, mas eu tenho que fazer o convite. Eu não vou deixar de fazer o convite. Mas você que sente a necessidade de aceitar esse Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você quer voltar para os braços do Pai, e a partir deste dia a passar a honrar Ele no tempo certo dele, Ele vai te honrar, porque é melhor Deus te honrar do que o homem te honrar. Deus, quando Ele honra, Ele não cobra, Ele não quer nada em troca. Mas quando o homem quer honrar o homem, às vezes fica passando na cara do homem, e Deus não passa, Ele exalta o homem. E Deus, Ele quer honrar você como filho. Eu lhe convido, se você quer voltar para os caminhos do Senhor nesta noite, eu convido você aqui na frente, eu quero orar por você. E Deus, Ele quer te salvar em primeiro lugar. Mas irmão, mas se eu voltar para os caminhos, os problemas, Deus vai te dar graça para tu passar por eles. Porque enquanto nós estivermos na terra, nós vamos ter lutas e problemas. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, a palavra do Senhor diz, como o diácono Chaga falou, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E o Senhor nos dá a garantia e a certeza de que Ele está conosco e nunca vai nos desamparar. Amém? Vamos orar. Depois de orar, eu quero que os irmãos sentem. Eu quero chamar aqui os pais, porque nós fizemos uma lembrancinha para os pais. A minha esposa fez um bolinho. Foi menor do que a das irmãs, mas tudo bem. Apesar que os pais comeram no dia das mães, foi? Eu acredito que a mãe não deu um pedaço para o pai, para o filho, né? A cara do Chaga, acho que o Chaga. Deixa eu ver. Aí tem. É 4, é?